Irmãos, eu sempre li tudo que ele escrevia. E eu fico impressionado às vezes quando eu ouço falar, porque é sempre algo além daquilo que ele já escreveu. Eu falo, mas quanta informação preciosa. E eu concluo, a fonte dele é uma fonte que emana eternamente a Jesus. Tudo que esse homem que você vai ouvir agora já escreveu, eu li. E toda vez que ele fala, eu sinto que a fonte dele é cada dia mais Jesus Cristo. Um dos maiores especialistas do Brasil em saúde mental. Deus trouxe aqui para falar comigo e com você, Dr. César Vasconcelos. Boa noite, queridos amigos, irmãos. Muitas graças por la canción belíssima. Se Deus quiser, a próxima vez que eu vou estar com vocês aqui vai ser quinta-feira, 25 de julho, quando deverei falar sobre psicossomática, o corpo e a mente juntos. O tema dessa noite faz parte do tema na Semana da Família. Aliás, no mês da família. E por que eu escolhi rebeldia, esse título, né? Rebeldia. Quando minha filha convidou, que é ela e meu genro são os organizadores, junto com uma equipe aqui, dessa semana de palestras. Depois eu falei com ela, filha, olha, vai ter um tema aqui que eu acho que eu vou falar. E rebeldia contra o pai, com P minúsculo, contra o pai com P maiúsculo, que significa rebeldia contra Deus. Rebeldia contra outras pessoas. Eu pensei em falar sobre isso porque, infelizmente, não é incomum no mundo cristão a gente encontrar pessoas que se rebelam contra a verdade, contra Deus, contra os princípios cristãos, contra a igreja, muito movida pela emoção. Claro que quem atiça muita emoção, a gente sabe, no sentido negativo, a gente sabe quem é. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, esse é um preâmbulo, e lembrando aos visitantes que eu tenho mais calendário aqui, lembrando que o mais importante do calendário é o que está atrás, que são as dicas de saúde infalíveis, né? Depois do final, vocês podem pegar, por favor. E também podem pegar para dar a alguém de presente, que você tem interesse que essa pessoa melhore a saúde. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, verso 12 é um texto que nós conhecemos, ou se você já está na igreja, se você já conhece a Bíblia, se você já tem frequentado alguma igreja e que usa a Bíblia, esse é um texto bastante citado pelos pregadores. Efésios 6, verso 12, diz assim, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo usou palavras aqui fortes e bem claras e bem explícitas para mostrar contra quem nós estamos lutando. Se você está do lado de Jesus, você está com este tipo de guerra contra as trevas, porque pela maravilha de Deus nós fomos tirados das trevas, Ele nos colocou do outro lado, né? Agora vamos a Apocalipse, guarda isso na cabeça, que é a nossa luta. Quer dizer, o que a Bíblia quer dizer quando a nossa luta não é contra a carne e o sangue? O problema principal da sua vida, da minha vida, não são as dificuldades dentro do casamento, com aquela pessoa com quem eu me casei, você se casou, ou com seu filho que realmente está com distúrbio de comportamento, ou com seu pai, que é uma pessoa talvez incompreensível, ou com sua mãe que tem dificuldades com você.
né, ou com seu patrão, seu empregado, seu vizinho. Essas coisas são num patamar da realidade, mas atrás desse patamar, nos bastidores desses relacionamentos, o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz a verdade, é que a guerra é espiritual. Não é psicológica número 1, a psicológica número 2, a social pode ser número 3, né? Mas a número 1 das nossas lutas e tensões, ela tem uma origem espiritual. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Apocalipse 12, 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai do quem está no céu, né? Agora, ai dos que habitam na terra e no mar, que somos nós. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eu tenho falado nas quintas-feiras temas de saúde mental. Hoje é um dia especial que eu vou falar de um tema centrado na questão espiritual. Então, ele, sabendo que tem pouco tempo, está perturbando. Eu assisti um vídeo essa semana que dizia que a meta de Satanás, usando os seus poderes nessa terra, o poder papal e o protestantismo afastado e o espiritismo, é destruir os protestantes, ou seja, os que estão fielmente tentando seguir a palavra de Deus, para estabelecer a tradição e com toda a sua leva de mentiras e enganos. Então nós somos alvos. Se você quer seguir a verdade pura de Deus, você é alvo dessa guerra. Isso em qualquer lugar que você esteja. Esse texto está no comentário bíblico feito por essa autora chamada Ellen White. Ela fala sobre Davi. Olha que interessante. Davi era um homem representativo. Eu acho que eu traduzi isso aqui do inglês hoje. Eu estava lá no meio do mato, que não tem internet, para tirar umas dúvidas do inglês. E acho que o sentido é: Davi era um homem que representa muitos de nós. A sua história é de interesse para cada alma, cada pessoa que está lutando por vitórias eternas. Em sua vida, 2 poderes lutavam pelo domínio. A descrença dirigia as forças dela, da descrença, e tentava eclipsar a luz irradiando sobre Davi, vinda do trono de Deus. Dia após dia, a batalha veio sobre o coração de Davi, e Satanás disputando cada passo de avanço feito pelas forças da justiça. Davi compreendeu o que significava lutar contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas desse mundo. Às vezes parecia que o inimigo deveria ganhar a vitória, mas no fim a fé conquistou. E Davi regozijou no poder salvador de Jeová. A palavra Jeová tem uma força, né? Jeová. A luta que Davi experimentou, cada seguidor de Cristo deve experimentar. Lembra que eu citei aqui outro dia, recente? Cada um será salgado com sal. Então, a luta que Davi experimentou, cada seguidor de Cristo deve experimentar. Satanás desceu com grande poder, a gente acabou de ler em Apocalipse, sabendo que o seu tempo é curto. E é curto mesmo, né? Passou meio ano já, não parece que começou ontem? Já estamos no meio do ano. É curto. A controvérsia está sendo avaliada em visão total pelo universo celestial. Os mundos não caídos olham para cada situação da nossa vida e fica assim, acho que torcendo, claro, assim, tomara que ele vença pelo poder de Jesus. E anjos se levantam prontos para erguer em favor dos soldados unidos, soldados de Deus. Um estandarte, levantam o estandarte, os anjos levantam o estandarte contra o inimigo e para pôr em seus lábios desses soldados e homens e mulheres que procuram seguir a Deus, os anjos procuram pôr nos seus lábios canções de vitória e de regozijo.
E ela diz mais embaixo, você não precisa ficar surpreso se várias coisas na sua vida, na jornada para o céu, não são agradáveis. É inútil olhar nossos próprios defeitos, ficar concentrados neles. Olhando para Jesus, as trevas se dissipam e a luz verdadeira brilha. Então siga adiante diariamente, expressando a oração de Davi, que disse, segure os meus passos em teus caminhos, ó Deus, para que meus pés não vacilem, não escorreguem, não resvalem. Todos os caminhos da vida estão cheios de perigo, mas estamos seguros se seguimos onde o Mestre guiar o caminho, o Mestre Jesus, confiando no esse grande Deus, cuja voz ouvimos dizer, segue-me. E aqui ela termina, está no comentário bíblico, volume 3, página 1143. Aquele que me segue, Jesus falou, não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Deixe seu coração repousar no amor de Deus. Nós precisamos de santificação da alma, do corpo e do espírito. Devemos procurar por isto, diz ela. Então, a mensagem dessa noite, amigos e irmãos, é baseada numa história real. Não se preocupe que eu não vou expor ninguém, porque inclusive não mora nem nesse país essa pessoa dessa história. Lá em São João capítulo 6, 67, Jesus disse uma coisa muito interessante e que ele fala quando eu e você começamos a ficar desanimados ou questionadores ou rebeldes. São João 6, 67, ele virou para os seus discípulos e disse assim, vocês também querem se afastar de mim? Esse rapaz, eu vou dar o nome de João, um nome fictício, como disse, a história é verdadeira, infelizmente. Mas é uma história que, como eu disse, acontece, infelizmente, em muitas situações dentro da igreja adventista ou qualquer outra igreja, né? E nas famílias. João era de família cristã, na adolescência ele estudou numa escola interna, querendo estudar na escola interna, e tinha apoio financeiro dos pais, mas ele tinha e tem um temperamento confrontador diante de atitudes injustas, ele sempre reagindo impulsivamente, sem medir as consequências. Não há nenhum problema a gente ter um temperamento confrontador, se isso é feito de uma maneira ética, como as passeatas, sem quebra-quebra, temos que fazer. Ou é bom que o brasileiro faça. É um direito constitucional. Mas esse indivíduo, ele tinha esse temperamento e ainda tem, já é um rapaz talvez de uns 30 e poucos anos agora, como eu disse, não mora no Brasil. No internato ele viveu situações que realmente foram injustas e confrontava os professores e coordenadores. Ele estava certo pelas denúncias e comentários sobre a discriminação que via pessoas sofrerem, inclusive ele mesmo. Mas ele estava errado pela maneira como fazia essas denúncias, porque ele faltava com respeito para com seus superiores. Seus confrontos explosivos com as autoridades da escola acabou levando com que ele fosse expulso dessa escola, piorando quanto à revolta e o afastamento dos princípios cristãos. Ele sentiu que Deus não agiu com justiça através de alguns líderes. E se Deus fez isso, para que seguir os caminhos de Deus? Então ele largou tudo. O pai de João tinha uma posição de liderança numa instituição superior, sob a qual a escola onde João estudara era ligada. Ao não defender João para que não fosse expulso, o filho se afastou do seu pai. E até hoje é rebelde e rejeita ambos, o pai da terra e o pai do céu. Por que gente adulta mistura as coisas e se deixa levar por emoções que perturbam a espiritualidade? O que aconteceria com a humanidade se Jesus tivesse abandonado tudo devido às constantes discriminações e perseguições contra ele feitas pelos líderes da igreja e tivesse voltado para o céu
sem pagar o preço da nossa liberdade na cruz. O que aconteceria com a gente? Sem saída, né? Iríamos ter morte eterna. Olha São João capítulo 8, deixa aberto em João, nós vamos ver 3 textos no Evangelho de João. São João capítulo 8, verso 59, diz assim: então pegarem pedras para atirarem Jesus, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Quando ele falou uma grande verdade, né? Quando ele disse, eu sou. Na realidade, o único que pode ser isso é ele mesmo, né? A gente fala assim, bom, eu sou César, eu sou emprestado, a vida é emprestada. Deus é o que é, na realidade. Então, pegarem pedras, não foi um pouquinho de tomate podre assim, foi pedra. Outro texto é São João capítulo 11, isso porque Jesus disse a verdade, né? São João 11, 53, aqui fala assim, São João 11, 53, desde aquele dia, pois consultavam-se os líderes da igreja para o matarem, para matar Jesus. Não era só para atrapalhar o ministério dele. São João capítulo 18, São João 18, 19 a 23, 18, 19 a 23. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Quem que interrogou? O pastor da igreja lá. E Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e eu nada disse em oculto? Para que me perguntas a mim? Perguntas que ouviram o que eles ensinei. E eis que eles sabem o que eu tenho dito a eles. E tendo dito isso, verso 22, um dos criados que ali estava, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Verso 23, respondeu-lhe Jesus, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Se eu falei bem, por que você me fere? Isso aconteceu dentro da organização, né, adventista, da igreja daquela época. O pai de João tinha apoiado o filho no sentido afetivo, com empatia, concordando que o jovem estava correto quanto às discriminações ocorridas na escola, orientando como proceder quanto a isto. Mas João fez como queria, confrontando agressivamente o abuso e a discriminação no internato. João usou o abuso para confrontar o abuso. É mais ou menos o que o mundo gay faz. Os gays confrontam a discriminação, que está errado ser feito contra eles, com discriminação também. Eles não aceitam que você pense diferente sobre a homossexualidade. Você tem que pensar o que eles querem que você pense. João fez isso. Ele usou o abuso para confrontar o abuso. Ele queria que o pai tivesse interferido na escola para ele não precisar ser expulso e que terminassem as discriminações. O pai não podia quebrar a lei da escola porque o filho quebrou a lei. O pai não quis usar de abuso, de poder, para proteger o filho abusivo ou interferir no também abuso dos líderes da escola. Ele usaria canais éticos para procurar soluções para os erros da escola. João queria que o pai resolvesse do jeito dele, de João. Abra a Bíblia em Lucas. Isso acontece com muita gente, querido. Vamos discriminar João aqui agora, detonar João, porque a gente às vezes tem esses comportamentos também. Eu tenho às vezes, sinto o impulso. Lucas 9, por exemplo, eu moro em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, tem uma estrada que sai de Nova Friburgo até o Rio de Janeiro, são 140 quilômetros. O Detran do Rio de Janeiro colocou 19 pardais nessa estrada, que dá uma média de 7,6 pardal por quilômetro. Isso é um abuso de poder.
A vontade que eu tenho é lá e quebrar uma meia dúzia deles, dos pardais. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou Jesus o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, porque os samaritanos não falavam com os judeus ali. Verso 54, e os discípulos de Jesus, Tiago e João, vendo isto, que os samaritanos deram uma gelada assim para hospedar Jesus, eles falam assim: Senhor, Tiago e João, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma essa turma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, eles tinham essa coisa, como o João dessa história também tinha, e como eu também tenho ainda algumas vezes. Se você age com alguém agressivo, de forma agressiva, ambos perdem. Perde mais o de menor poder hierárquico. Líderes nesse mundo perverso mostraram que é melhor vencer o mal com o bem. Gandhi, José do Egito, João Batista, Lutero, Nelson Mandela e outros. O exemplo maior, claro, é Jesus Cristo, que ao ser esbofeteado ficou calado num julgamento injusto e corrupto, como alguns de hoje. Cuspido no rosto por soldados possessos, aplaudidos por sacerdotes, também possuídos por demônios, mas com roupagem santa, ele, Jesus, não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Seu pai, o pai de Jesus, deixou aquilo ocorrer para cumprir toda a justiça, para que pudéssemos ter uma escapatória da condenação e morte eternas. Jesus ficou revoltado e abandonou seu pai, como esse rapaz? Filipenses capítulo 2. A resposta é não. Graças a Deus, não. Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem uma versão em inglês que fala que tenha a mesma mente que havia em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7, mas aniquilou-se, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Doutor César, você está dizendo que a gente tem que ser bobo então, que as pessoas vão fazer besteira com a gente e a gente não faz nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Temos que colocar limite, sim. Temos que nos proteger, sim. Mas não com uma rebeldia, com uma revolta, com quebra-quebra, que uma minoria no Brasil está fazendo. João, e por extensão, todas as pessoas que se rebelam contra Deus, contra o pai, contra a mãe, contra o marido, contra a esposa, contra pessoas, outras pessoas, eles se rebelam contra essas pessoas que fizeram o melhor que podiam. Então, esses rebeldes estão presas em si mesmas com revolta imatura. São ainda dominados por emoções que essas pessoas nem talvez se dão conta de quais sejam essas emoções. Prisioneiros de emoções descontroladas produzidas por uma revolta talvez justa. Como no caso de João, era uma revolta justa. O internato adventista, a liderança que estava ali, foi discriminatória. Então, são pessoas, às vezes, que reclamam, esses revoltados, descontrolados,
São pessoas que reclamam diante de um sofrimento sem perceber que elas também têm problemas de conduta. Ou até dizem, eu tenho problema, mas... sempre tenho mais... e atacam os outros. Não conseguem parar para raciocinar antes de dizer mais e ver qual é o problema. As pessoas autoritárias precisam aprender isso. As prepotentes aprender a dizer é verdade. Quando chega finalmente no início de uma percepção do seu descontrole emocional, elas precisam avançar um pouco mais pela graça de Deus e determinação pessoal de dizer é verdade, eu perdi o controle, eu sou uma pessoa realmente controladora, dominadora e preciso de ajuda. Né? Para por aí. Não entra com mais a presidente Dilma, mais o pastor da igreja, mais minha mulher, mais meu marido, que aí já entra na negação, né? Já quer minimizar o problema pessoal. Queridos, Deus odeia a injustiça, e eu também. Os que sofreram e sofrem por causa da injustiça, como João na escola, têm em Deus um defensor amigo. Mas se um injustiçado se afasta de Deus, se decide se rebelar contra Deus, o que Deus vai fazer? Deus irá esperar pelo retorno dessa pessoa rebelde aos seus braços de amor e misericórdia, e Deus vai estar fazendo tudo o que é possível para que essa pessoa retorne. E olha o que Deus diz para o rebelde. Ezequiel, abra sua Bíblia. Aqui está uma resposta de Deus para o rebelde. Ezequiel 33, verso 11. Deus diz, e você pode dar esse recado a alguma pessoa rebelde que você conhece. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, da pessoa má, mas em que a pessoa má, o rebelde, o perverso, se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão você vai morrer, rebeldes das igrejas adventistas e outras, em 2013? E da organização também. As crianças, elas introjetam a imagem de como Deus é de acordo com o que seus pais são. E quando as crianças vão crescendo e chegam na vida adulta, pode ser difícil emocionalmente para elas sentir que Deus é amor quando seus pais foram agressivos, ausentes, frios, distantes afetivamente. Tais adultos vindo de lares assim, podem aprender e crer racionalmente, intelectualmente que Deus é amor, mas podem não sentir emocionalmente que Ele é amor. O nosso cérebro esquerdo é racional, o nosso cérebro direito é emocional. Então, as crianças pequenas, quando vivem num lar abusivo, até da igreja, e tem vários que são assim, infelizmente, elas ficam confusas. Poxa, eu vou na escolinha da igreja e a tia lá diz que Deus é amor, que me ama, que morreu na cruz por mim. E eu chego em casa, não é que a criança raciocina assim, mas isso vai pegando na cabecinha dela. Ela vê um pai agressivo, uma mãe nervosa, descontrolada, que toda hora reclama dessa criança, então fica uma coisa confusa na cabeça. Eu fui em um congresso bem anos atrás, do CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, e uma palestra foi feita por uma psicóloga de experiência que acabou se divorciando e tinha uma filha assim, de 7, 8 anos naquela ocasião. E a menina um dia fez um desenho da cruz. E quem que essa menina desenhou na cruz? Desenhou uma mulher na cruz. Aí a mãe perguntou, por que você botou aí? Ué, mãe, você que cuida de mim, você que me salva dos problemas, então você é minha salvadora. O pai sumiu do mapa, abandonou a criança, ela botou uma mulher na cruz. Então, queridos, essas pessoas rebeldes que são vítimas, quem sabe, desse paradoxo, né, dessa contradição que viveram ao longo dos primeiros anos da infância de
olhar na Bíblia que Deus é amor, a tia fala na escolinha das crianças que Jesus é bom e tal, e em casa tem uma guerra. Então elas crescem com uma coisa difícil às vezes dentro delas, que favorece uma revolta. Então elas precisam de uma cura emocional quanto à imagem que elas têm de Deus. Porque uma coisa é você pensar que Deus é amor, e outra coisa é você sentir que Deus é amor. A gente tem que ter uma sintonia entre o pensar e o sentir. Então, o caminho da cura possível passa inevitavelmente pela busca pessoal constante de Deus, pelo estudo e meditação na palavra de Deus, pela oração. Essa pessoa rebelde precisa abrir seu coração a Deus, expor sua dor e frustração e ser verdadeiro plenamente, inclusive falando para Deus sobre as emoções difíceis que essa pessoa tem em relação a Ele. Você já falou com Deus assim: Deus, eu estou com raiva de ti. Já falou isso? Não, doutor, isso é blasfêmia. Onde que a Bíblia diz que isso é blasfêmia? A Bíblia convida para isso. Jesus fala: vinde a mim, abra o jogo. Olha só, Isaías 41. Você pode falar isso: eu estou com raiva de ti, com rebeldia, ou você pode falar isso com o coração doído. Igual Jesus falou assim: pai, por que me abandonaste? Era uma expressão da dor. Isso, o Senhor conhece o nosso coração. Isaías 41, verso 21, Deus fala assim: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio... Eu estou lendo certo? Isaías 41, 40, estou lendo 40. 41, 21. Deus está falando para mim e para você: apresenta a sua demanda, a sua necessidade. Traga suas firmes razões, diz o rei de Jacó. E aí mesmo, no 43, 25 e 26, Isaías 43, 25 e 26, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro, me esqueço deles. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta tuas razões para que eu possa te justificar. Então Deus convida eu e você para ir a Ele e falar tudo o que a gente sente mesmo. Não fique achando que vai ser pesado o que você vai dizer para Deus. Deus não é frágil. Ele é o Criador do universo. Ele sabe que a gente é pó. Tem uma passagem de Isaías que fala assim, que as nações desse planetinha para Deus é como gotas de um balde. Então o que eu sou? Então, anos atrás, eu tinha uma cliente, trabalhava na IBM do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ela me deu um livro, acho que eu já falei aqui uma vez, um livro escrito por um rabino chamado Harold Kushner. Esse livro chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. O mesmo título do livro em inglês. Harold Kushner era um rabino que cuidava de uma comunidade de 2.000 judeus em Chicago, nos Estados Unidos. E ele tinha um filho chamado Aaron. Esse garoto morreu mais ou menos com 12 para 13 anos com uma doença raríssima chamada progérie. A doença progérie é uma doença de envelhecimento rápido. Né? E ele ficou passado. O rabino ficou desastrado com a morte desse filho. Aí ele escreveu esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Eu não concordo com tudo que ele colocou ali, mas ele fala uma coisa interessante assim: se você está com muita raiva de Deus, está chateado, revoltado com Deus, tá? Por causa de uma coisa tão pesada na tua vida, então o que você vai fazer? Fale com Deus, abre o jogo para Deus, sabe? Abre o teu coração para Deus. É isso que Deus está falando aqui. Isaías, venha, apresenta as tuas demandas, pode falar, não tenha medo, porque se você então se rebela e corta a relação com Deus, Deus não é invasivo e não vai ficar forçando você a ter que falar com Ele se você não quer falar com Ele. Se o rebelde corta a comunicação com Deus, Deus então não vai forçar a ter que buscá-lo, a ter que aceitá-lo, a ter que amá-lo. Deus não usa força ditatorial no governo dele. E aqui está um texto que está no livro Cristo Triunfante, página 13, dessa autora que eu gosto dela. Ela diz assim: os princípios do caráter de Deus eram o fundamento da educação mantida constantemente diante dos anjos celestiais.
Esses princípios eram bondade, misericórdia e amor. Nunca deveria ser adotada à força. Deus ordenou isso. Seu governo deve ser moral. Não deve ser feito compulsoriamente. Todo serviço deve ser feito voluntariamente e por amor à obra de Deus. A obra de Deus, querido, não é a organização adventista. A obra de Deus é você ser possuído pelo Espírito de Deus para fazer o que Deus quer que você faça. Não estou dizendo que a obra adventista não é a obra de Deus. Estou dizendo, né, o pessoal usa a obra para questões administrativas. Estou falando do mundo espiritual, o reino da graça. Que alguns da obra fazem e outros não fazem, da obra administrativa. Ou qualquer outro lugar da igreja. Então, ela continua dizendo assim, as declarações de Satanás contra o governo de Deus e sua defesa daqueles que se colocaram do seu lado constituíam uma constante acusação contra Deus. Essas murmurações e queixas eram infundadas. Ainda assim, permitiu Deus que Satanás pusesse em prática suas teorias. Ele poderia ter lidado com Satanás e com todos os seus simpatizantes tão facilmente como alguém que pega uma pedrinha e joga no chão. Claro. Você já pensou que a vida que o inimigo de Deus tem é Deus que dá para ele? Que é isso, cara? Mas com isso, se Deus tivesse destruído esse camarada, ele teria aberto um precedente para a violência nos seres humanos, tão abundantemente revelada em nosso mundo, mediante princípios do uso da força, que a gente viveu aqui com tantos anos de ditadura, e hoje tem algumas por aí também, fora e dentro da igreja. Os princípios, diz a senhora inspirada, os princípios do Senhor não são dessa natureza. Maravilha isso. O poder de compelir será encontrado sob o governo de Satanás. Deus não age dessa maneira. De forma alguma encorajaria ele, Deus, qualquer ser humano, a colocar-se como Deus sobre o outro ser humano para causar-lhe sofrimento mental ou físico. Esse princípio é inteiramente uma criação de Satanás. Cristo Triunfante, página 13. Então, queridos, esse rapaz rebelde, João, que eu estou chamando de João, ele não aceita que seu pai não podia ter feito melhor. Ele não aceita os limites do pai. E mesmo que o pai pudesse ter feito alguma coisa a mais, ele não aceita que o pai tivesse limites, que tivesse medos, que tivesse inseguranças pessoais. João, em sua revolta, está dizendo, sem palavras, algo mais ou menos assim: meu pai tinha que ter sido perfeito. Meu pai tinha que ter sido um Deus para me livrar do sofrimento e da vergonha. Não aceito meu pai, não aceito a minha dor. E você pode trocar pai por marido, esposa, filho. Com isso, o que João está dizendo e fazendo, queridos? Ele discrimina, desrespeita e tem preconceitos contra o pai. E isso é um abuso. Ele faz com o pai o que fizeram com ele na escola, que foi abuso mesmo. E que tinham que ser punidos aqueles líderes, sim, ou disciplinados, ou seja lá o que for, ou reeducados, ou, enfim, ou demitidos. Aceitar os limites de uma pessoa próxima a nós não é condescender com a injustiça ou nos acostumarmos com o sofrível. É aceitar a realidade de que todos nós temos limites. É aceitar finalmente a nossa dor e ver o que fazer com ela agora de maneira melhor, ao invés de continuar vivendo como rebelde crônico, perdendo a luz da vida e amizades saudáveis. No livro do Al-Anon, Al-Anon é um grupo de ajuda para familiares e amigos de alcoólicos. O AA, Alcoólicos Anônimos, ajuda os alcoólicos. E o Al-Anon ajuda quem vive com alcoólico e está sofrendo. Grupo de ajuda gratuito, muito bom. E tem um livro deles, A Esperança para Hoje, página 257, edição 2005, diz assim, conta a história de uma mulher que viveu num lar que tinha um pai alcoólico. Eu vou ler o que ela diz. É uma história real. Meu pai alcoólico muitas vezes tinha ataques de fúria e pareciam dirigidos a mim. Eu vivia constantemente com medo dele e me defendia atacando primeiro.
Nosso comportamento, então, evoluía para uma briga violenta. Eu levei esse comportamento para outros relacionamentos. Quando eu não latia, me defendia simulando indiferença, levando as pessoas a pensarem que eu era um snob. Com certeza eu me protegia, mas no processo me privava de qualquer amizade real. Quando finalmente cheguei ao grupo Al-Anon, abrir minha mente e meu coração era um desafio. À medida que eu me sentava nas salas das reuniões do Al-Anon, semana após semana, pouco a pouco vinha acreditar que eu podia falar do fundo do coração e não ser desprezado. Ouvi tópicos de reuniões sobre medo e raiva e fiz a conexão com a razão por trás da minha necessidade de atacar os outros primeiro. Eu tinha medo, essa era a verdade. Parece interessante. Hoje estava gravando com o Darley de um programa na rádio e a gente falou um pouco sobre isso. Pode ser que algumas pessoas autoritárias, elas são autoritárias porque elas têm medo. Então elas atacam primeiro. Então ela disse, eu tinha medo. Ele disse, um homem, eu tinha medo. Não levou muito tempo para eu compreender que talvez meu pai tivesse latido para mim porque ele também tinha medo. Esta percepção não significa que eu podia ignorar meus sentimentos sobre os abusos verbais do passado. Quando eu trabalhei o meu medo e minha raiva de meu pai, eu percebi que ele era só uma pessoa com as mesmas emoções que eu. Em vez de 2 cachorros rosnando, éramos só 2 pessoas com defeitos. É muito mais fácil fazer amigos quando eu não estou latindo para eles. Então João, esse rapaz rebelde, talvez alguns de nós, não aceitando a nossa dor, ou não aceitamos a nossa dor para ver o que fazer com ela agora de maneira melhor, ao invés de continuar vivendo como um rebelde crônico, perdendo a luz da vida e amizades saudáveis. Estou repetindo a segunda vez essa frase, perdendo a luz da vida, porque enquanto você está na rebeldia, você não mergulha na luz. Para alguns, como João, isso é muito difícil de aceitar, porque talvez no núcleo do pensamento dessas pessoas rebeldes, crônicas ou não crônicas, há um desejo narcísico de amor, de aceitação. É como se na mente delas tivesse um letreiro de neon aceso e piscando com a frase dirigida à pessoa a quem ela se sente revolta. E a frase seria: como é que você ousa não me tratar e não me amar do jeito que eu quero? João só irá se libertar da sua dor interior quando perdoar o pai, entendendo que o pai fez o melhor que podia na época. Ficará livre do ressentimento quando olhar-se e notar que ele também discrimina. Ele aceitará essa iluminação e terá essa atitude? Não sei. Não sei. Se você está aqui, você tem uma rebeldia contra alguém, contra o pai, contra a mãe, contra Deus ou contra outro parente a quem você ataca, ironiza, despreza, engana, será que você vai aceitar a iluminação de Deus para sair disso? Então é muito importante parar de olhar um ser humano como fonte de nossa felicidade, de nossa paz interior, de nossa serenidade, de nosso sentido para a vida. Jeremias capítulo 17, eu já vou chegando para o final, Jeremias capítulo 17, versos 5 e 7 dizem assim: assim diz o Senhor, maldito o homem, a mulher que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O verso 7, bendito o varão, a varoa, o jovem, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso não quer dizer que não devemos confiar nas pessoas, devemos confiar nas pessoas confiáveis. Confiar nas pessoas confiáveis. E Ellen White tem um texto, Olhando para o Alto é o nome do livro, Olhando para o Alto, página 193. Difícil esse texto, mas ela diz assim: eu fui instruída a dizer
que não devemos olhar para nenhum ser humano a fim de adquirir poder ou experiência, deles dependendo para força e direção. Cristo declara: olhai para mim. Isaías 54, 45, 22. E ele diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. E ela termina esse pensamento dizendo: falo com aqueles que alegam ser filhos de Deus. Não é tempo que conheçamos a fonte, com F maiúsculo, de nossa força, e a fonte, com F maiúsculo, de nosso poder? Muito lindo esse texto, né? Algumas pessoas são tão dominadas pela sede, ou parecem ser tão dominadas pela sede insaciável de aprovação e amor, que talvez nunca aceitarão o que as pessoas podem lhe dar. Outras, ao se humilhar diante da verdade, darão os passos necessários para obter paz interior, que envolve aceitar que não há ninguém humano nesse mundo que pode nos dar tudo o que queremos. Ou seja, cada um precisa aprender a lidar com o próprio vazio, com a sua angústia, parar de culpar alguém ou algo, agarrar-se ao Criador para que Ele dê a cura que está disponível ao que crê, aceita as normas de Jesus, as obedece, sem rebeldia, mas com humildade. E nós temos a escolha. Eu termino com um texto que também está dessa autora inspirada. O livro chama-se O Maior Discurso de Cristo, página 131, que diz assim, muito lindo isso: Deus está buscando você. E o próprio desejo que você experimenta de se achegar a Ele não é senão a atração do seu espírito. Ceda a essa atração. Cristo está pleiteando a causa do tentado, do errante, dos destituídos de fé, e eu acrescentaria aqui, dos rebeldes. Deus está buscando erguer essas pessoas. Olha só o que é isso, que Deus maravilhoso. Deus está buscando erguer essas pessoas, quais? Tentado, errante, destituído de fé. Tentando erguer essas pessoas a um nível de companheiros seus. E ela termina citando 1 Crônicas 28:9, que diz: se você buscar a Deus, será achado de ti. Então, queridos, aos rebeldes, e alguma rebeldia mal resolvida dentro de mim, eu digo, vamos lutar, pedir a Deus para não deixar que as nossas emoções nos privem de desfrutar do conforto emocional e espiritual que só o Senhor pode dar. Então, com a rebeldia e afastamento, a gente perde isso. E resolvendo essa rebeldia, a gente ganha o conforto, a paz, a força para viver e o sentido para a vida no Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos então terminar. Vamos ficar de pé, vamos levantar vocês, vamos fazer uma oração e a gente vai descansar em casa. Eu queria, assim, dar chance. Tem alguém aqui que escutou essa mensagem, que gostaria de, em 10 segundos, vir aqui e falar: Senhor, muito obrigado, me ajudou de alguma forma, ou sentiu que foi tocada por Deus, e que gostaria de agradecer ao Senhor Deus pela luz que chegou hoje. Tem alguém aqui que gostaria de falar, assim, dar esse testemunho para Deus? Boa noite. Eu gostaria de agradecer muito porque eu me identifiquei com a história do João, que eu já fui seminarista, eu estudei para padre quando eu tinha 12 anos. E eu sofri muito nesse seminário, nessa época, e eu me revoltei contra Deus. Durante muitos anos eu estive revoltado. E quero agradecer a Deus por ter sido iluminado, por ter me resgatado, e hoje ter nascido para a luz.
Amém? Então eu me identifiquei muito com a história e eu agradeço imensamente a Deus. Obrigado. Mais alguém? Então vamos orar. Pai querido, a sua palavra diz que Jesus subiu ao céu e ele disse que enviaria o Confortador, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos elevar, nos perdoar, nos animar, nos repreender também. E nós te agradecemos por isso, porque, como o Senhor Jesus também disse, não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos chamou. E nós, com ou sem, pouco ou muita rebeldia, estamos aqui e te agradecemos por isso. Obrigado porque sua força, seu amor, sua graça foi maior do que a nossa rebeldia, nossas trevas, nosso auto-engano. Pai, pode ser que haja alguma rebeldia ainda dentro de nós, em relação a alguma pessoa, algum auto-ataque, pessoas que se depreciam, se desprezam, ou contra ti mesmo. Se alguém assim aqui, pedimos que o Senhor leve essa pessoa para casa hoje com o seu abraço e dê a ela a sua graça, que é uma força especial. Essa autora inspirada fala que é um elemento sobrenatural que é introduzido na pessoa de maneira sobrenatural para que ela consiga vencer aquilo que sozinha não consegue. Então nós recebemos isso agora pela fé e por crermos que o Senhor nos dá isso. A força para vencer. E se essa pessoa tem alguma rebeldia, ou se eu tenho, se nós temos alguma coisa ainda meio oculta dentro do nosso inconsciente, nós autorizamos que o Senhor entre aqui, bote para fora isso e expulse isso de nós. Porque nós queremos harmonia com a luz do Senhor Jesus e não com as trevas. Muito obrigado, Pai. E se nós estamos lidando com alguém rebelde, ou se conhecemos alguém rebelde, que está sofrendo justamente por ter se afastado da graça e da luz, Pai, nos dê sabedoria para ajudar essa pessoa. E que a sua graça vá nesse momento, lá na cabecinha dela, e faça alguma coisa para ela se render a Ti. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém.